Quer saber como esse cara consegue fazer mais de 10 mil reais por mês sem precisar sair de casa e ainda continuar ganhando cada vez mais de forma crescente? Então clique no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Agora eu queria te fazer uma pergunta, Paulo, relacionada à questão muito mal interpretada, creio eu, principalmente em momentos de pandemia, né? Que a nossa pior versão em alguns momentos veio para fora. Até que ponto as pessoas precisam saber equalizar o que é saúde e o que é estética? Eu não vejo separação, na verdade. Não? Eu acho que a estética, ela na verdade é uma mostra de saúde. No cursinho, eu li um sujeito que... eu não lembro o nome dele, mas o livro dele chamava O Animal Moral. Se não me engano era Robert Greene. Enfim, O Animal Moral. E o que ele falava? Ele falava que aquilo que você busca em relação à estética, na verdade são padrões de saúde. Por exemplo, por que você acha bonito uma pessoa que não tem acne? Porque a acne é uma infecção. Se você tem uma pessoa que é suscetível à infecção, logo, se você gerar descendentes com ela, serão suscetíveis à infecção também. E assim todas as outras características, né? Que podem estar fora daquilo que é a saúde. Agora, quando a gente olha padrões estéticos, Ivan, a gente percebe que ao longo da evolução humana, todos eles foram confundidos com padrões de saúde. O que era a mulher esteticamente bonita no Cenozoico? Eram mulheres obesas. A gente tem as estátuas, estátua da deusa da fertilidade. Como é que ela era? É uma mulher extremamente obesa. Mas por quê? Porque era uma época que as pessoas morriam com 30 anos. E as pessoas conseguiam reservar alguma energia, elas tinham essa vantagem evolutiva sobre as outras de terem a tendência de serem mais longevas. O homem não envelhecia. A gente morria, eu e você seríamos anciões. Sim. Né? Sim. Acima dos 40? Vamos dar um passo bem longo agora. Vamos chegar renascimento, nessa parte. As mulheres já eram mais magras. Elas ainda tinham um pouco mais de gordura, mas frente ao que a gente conhece hoje como beleza. Que eu acho que a estética ela mais chegou perto da saúde foi na verdade na década de 80. 70, 80. Né? Acho que 70. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe não é uma mulher magra para os padrões de hoje. Mas há dúvida que era uma mulher belíssima? Sim, nenhuma. Pega a década de 80. E aí os veículos de comunicação, eles cumprem um papel de responsabilidade sobre isso. Muito grande. Vamos pegar a Twig, que era uma modelo. Né? Ela parecia um palitinho, né? Um chassi de Caloi 10. Né? Aquilo virou padrão de beleza, porque as pessoas confundiram fama com beleza. Nossa, se essa mulher está numa revista que circula o mundo, bonito é isso. E aí não que a gente tenha admirado um padrão, mas nós nos acostumamos com ele. Década de 90, aeróbica de alto impacto, exercício em grande quantidade, o pessoal treinava na praia, fazia aquelas aulas de ginástica extremamente intensas, que até hoje a gente cuida, né, nos consultórios de ortopedia dos joelhos quadril que sobraram dessa época. Né? O que era estética? Começou a virar uma coisa um pouco mais robusta. Hoje a gente está numa estética estranha, principalmente modificada por hormônios. Tanto que existe a expressão chip da beleza. Porque não existe chip da beleza, não existe nada que você implante no seu corpo que vai te deixar bonito ou bonita. E esse chip da beleza é um implantezinho de hormônio implante hormonal. Que as pessoas colocam e aquilo fica... liberando durante 6 meses a 1 ano uma quantidade de hormônio X, né? Com um objetivo que é extremamente discutível, né? E a medicina ela já se pronunciou sobre isso. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, por exemplo, mandou um statement falando, olha, desculpa, mas isso não tem cabimento, né? Para resumir uma história longa numa frase curta. E por que não tem cabimento? É porque é o óbvio ululante, né? Você vai colocar um negócio debaixo da sua pele que vai te deixar bonito? Não é assim. E as pessoas te procuram no consultório às vezes para isso, Paulo? 80% da minha demanda hoje é mau resultado. É mau resultado. E aí a composição é reavaliação alimentar, física, tudo. de exercícios. Não, é um check-up bem profundo. Faz um escrutínio mesmo da vida detalhado. Da pessoa, porque, Ivan, eu estou atendendo uma pessoa que pretensamente é saudável, tá? E nesse sentido, medicina esportiva, o pessoal não dá o devido valor. Por quê? Porque quando uma pessoa te procura para fazer exercício, ela acha que é saudável.
ou ela tem um outro sintoma inespecífico que ela quer tratar mudando aquilo que é a forma de vida dela. Você sabia que no consultório é pelo menos 2 a 3 diagnósticos de câncer de tireoide, 2 a 3 diagnósticos de câncer de intestino por mês? Tem outros. Fígado, etc. Nossa. Cara, você já parou pra pensar o que é a situação do médico do esporte que tá ali, a pessoa super estimulada, motivada, dopamina lá em cima, tô indo no doutor fulano, vou treinar, vou fazer... Chegar lá e falar que você olha, não pode. você tá com câncer no fígado, a gente vai ter que ver aonde que é o sítio principal, porque aparentemente é metástase, e eu preciso que isso seja muito rápido. Eu tô ligando pra minha colega aqui, né? Então, tem o meu suporte, né? Tem... que foi meu preceptor, Fábio Cater, né, Dr. Fábio, que é um cara sensacional, foi quem cuidou da minha mãe no câncer dela, né, superamos, está tudo bem, graças a Deus, graças a elas e graças Dr. Fábio, Dra. Michele também que cuidou dela, Dr. Pedro, que fez a radioterapia dela, pessoas que eu devo muita gratidão porque trataram ela de forma médica, magnânima, né, mas que a gente aciona por outras coisas. Isso é difícil da medicina esportiva. É você lidar com uma pessoa que está pronta para ouvir o quê? Um estímulo. Na verdade, o que você fala para ela é um diagnóstico extremamente sombrio. Então a gente tem que ser extremamente, né, invasivo para ver, tudo bem, essa pessoa está saudável? Pensa que uma coisa, Ivan, é você chegar para uma pessoa e resolver, por exemplo, uma queixa. Olha, eu tenho dor de cabeça. Aí o Ivan médico ele vai investigar, né? Sinais e sintomas, órgãos diversos e diversos aparelhos, né, sintomas associados de piora, de melhora. Você vai chegar numa hipótese diagnóstica para entender por que ela está com dor de cabeça. Agora, uma pessoa chega para você e fala assim, prova que eu sou saudável. Você vai fazer o quê? Um PET scan, mais uma ultrassom de corpo inteiro e todos os exames de sangue existentes no mundo? É isso que você vai fazer? Entende como é difícil medicina esportiva? Sim. E hoje... a gente estima que 60% da população faça atividade física. Pelo menos no Brasil, 61% da população se diz fisicamente ativa. Claro que tem muita gente que assim, caminha do estacionamento para o trabalho e fala que isso é atividade física. Né? Agora, tem uma parcela importante de gente que, por exemplo, precisa encontrar médicos preparados, às vezes, no pronto-socorro. Né? Você tem casos, por exemplo, de hematura induzida por esforço. Né? A pessoa ela pode fazer um exercício muito intenso e urinar sangue nas horas que sucedem esse exercício. Você tem aumento de determinadas enzimas que se o médico ele está na linha de frente e a pessoa não fala que ela fez exercício, o médico interna ele para fazer tratamento, né, para o cara como se fosse uma doença renal. Né? Então, é muito importante que esses conceitos, e aí por isso que eu também sempre tento falar um pouquinho para os médicos com muita gentileza e muita elegância, né? Olha só, dá uma olhada com carinho nisso, isso é bom para o seu conhecimento próprio, você atende um paciente que pode estar fazendo exercício, isso funciona diferente. Né? Para os médicos que atendem pacientes que usam algum tipo de tratamento hormonal, olha, presta atenção nisso, veja se isso está consonante com isso e aquilo. Às vezes um sinal inespecífico, ele esconde uma coisa que precisa ser avaliada, precisa ser discutida com o paciente. Por exemplo, quando a gente fala de esteroide, né? O que você acha que é o maior problema quando a gente lida com esteroide no corpo humano? Me dá a tua opinião, quero a tua opinião sincera. Efeito colateral relacionado a um uso... esteroide, é um hormônio. É um uso equivocado. Um uso equivocado, eu imagino. Porque eu tenho alguns amigos que usaram lá na infância, lá na adolescência, e que... Eu tenho um amigo recente agora que usou muito e ele para de treinar e ele ganha muito peso, fica grande, fica flácido, fica enorme e tem uma dificuldade absurda de voltar ao peso normal. De onde você acha que essa dificuldade absurda ela vem? Eu creio que de uma desregulagem do metabolismo dele. Ótimo, então você lembrou do metabolismo e que você tem razão. Você já parou para pensar que o esteroide também funciona no cérebro? Não. Você sabia que o esteroide ele modifica, por exemplo, sua percepção de satisfação? Porque ele mexe na capacidade do seu cérebro perceber beta-endorfina? Entendi. Então, quando uma pessoa ela decide usar esteroide, e assim, eu quero que seja muito claro para você que eu não critico médicos que são contra nem a favor do uso do esteroide, porque eu sou médico e médico não critica médico. Tá na nossa código de ética, tá no nosso juramento de Hipócrates. Segunda coisa, médico não julga paciente.
Está no juramento de Hipócrates também. Mas eu acho que é de lisura você falar para o paciente, olha, o que você quer fazer, como tudo na medicina, tem uma parte boa, tem uma parte ruim. Você vai fazer um tratamento de quimioterapia por quê? Porque se você não fizer e passar pelas dificuldades disso, você vai morrer mais rápido do seu câncer. Mas você vai ter todos esses efeitos colaterais. Por que as pessoas não falam isso quando elas falam de hormônio? O que eu mais trato hoje que é o mais difícil para mim? E que me jogou de volta em livro de psiquiatria, por exemplo. Né? Que é uma coisa extremamente específica da medicina, que você tem que ter uma habilidade tremenda, mas eu preciso ter a capacidade de identificar. Porque quando eu preciso tratar, eu tenho meu médico de confiança. Né? Médico de confiança é o Dr. Ari Gadelha, professor da escola, foi meu... Cara, o Ari, ele foi meu calouro, bicho, olha só. E hoje ele é um cara super bem sucedido, tenho um orgulho dele. Trata minha mãe também. Ari, um beijo pra você. E aí, assim, eu preciso saber identificar. Por quê? Porque os sintomas neurológicos do uso, né? Na verdade, eu vou te falar a expressão correta, porque quando a gente está à frente de uma droga, você tem o uso, o mau uso e o abuso. Tá? Eu tenho um paciente que tem um déficit hormonal incorrigível, tá? Prescrevo testosterona. Está indicado, isso é uso. Né? Ele tem, por exemplo, um hipogonadismo hipergonadotrófico. Ele é incapaz de produzir testosterona, tem todos os efeitos e está todo sob os riscos de não ter esse hormônio funcionante. Porque o hormônio é que nem sal, Ivan. Muito é ruim, mas pouco é ruim igual. Os sintomas de síndrome de insuficiência parcial androgênica são os mesmos de hiperandrogenismo. É o mesmo sintoma. Aumento da gordura abdominal, aumento do risco de AVC, aumento do risco de doença cardiovascular, piora da função cognitiva, alteração da sensação de saciedade, fome, regulação disso. Tá? Eu tenho mau uso. Então, se você buscar na literatura, né, algumas síndromes depression-like, algumas, não todas, elas reagem positivamente ao uso da testosterona. Síndromes? Depression-like, são como depressões, como uma depressão, né? Mas por quê? Porque é aquilo que eu te falei, a testosterona ela muda a conformação, ela muda a função do cérebro e aumenta a percepção de beta-endorfina, tá? Então, essas síndromes como depressão, depression-like, elas, simulando essa depressão, elas acabam respondendo positivamente ao uso de testosterona. Testosterona é o tratamento para depressão? Não é. O tratamento para depressão é antidepressivo, mas... né? É uma linha de tratamento de apoio secundário, terciário, quando existe refratariedade ao tratamento com antidepressivo. Tá na literatura, tá? Você tem trabalho de 2004 falando isso, para homens e mulheres, tá? Agora tem o abuso. Abuso não é a quantidade, Ivan. Abuso é quando você não tem indicação nenhuma e tá usando. Isso, por exemplo, o chip da beleza. Existe indicação de caçar beleza através de um implante hormonal? Não existe. Né? As pessoas colocam porque elas querem atingir ou elas acreditam que aquele uso vai fazer com que elas atinjam aquele determinado resultado. Isso não é verdade. Simplesmente não é verdade. Até porque você não pode acreditar aquilo que você acha de melhora como de fato uma melhora franca. Então, até no monte de... mas engrossou minha coxa. Mas você viu que seu abdômen está redondíssimo? Né? O que aconteceu com a sua voz? A menina tem que falar baixo, por quê? Porque ela falando baixo, ela consegue falar fino. Porque se ela for falar alto, Ivan, porra! E é impressionante a quantidade de mulheres que a gente nota com essa, né? E não fica. É estranho. É no mínimo o que a gente chama de mixed feelings. É um sentimento misto, né? É uma estranheza. Né? De novo, sem julgar. Isso é o que é. Né? É o que existe, é o que acontece. Então o abuso não é a quantidade, é o uso sem a indicação. Então quando a gente atende uma pessoa numa situação de abuso, ou seja, ela usa sem uma indicação específica, o que a gente tem? A gente tem colaterais, que são os efeitos que vêm junto com o esteroide, que são indesejados. Aí você tem uma outra classe de efeitos, que são os efeitos adversos, os que podem acontecer. E o que eu não gosto? Eu não gosto porque o pessoal que é contra o esteroide, né, que, aliás, não é que é contra, porque todos os médicos são contra o abuso, Ivan. Mas as pessoas, elas se colocam como se fosse meio que time de futebol. Né? Eu sou contra essa droga. Não, o médico ele não é contra a droga. O médico, na minha opinião, ele tem que ser a favor do uso quando tem indicação
e contra o uso, né, ou cogitar o uso quando não existe essa indicação. Então quem fica levantando bandeira e fazendo, né, tanto para um lado quanto para outro, que são os extremos, né, para mim precisa de uma correção de curso. Por quê? Porque se você fica levantando essa bandeira contra, você não consegue sensibilizar o seu paciente. Sendo que só bastava mostrar e falar assim, cara, tem colateral. Você quer sentir isso? Porque assim, isso você sentir, o que vai representar para tua vida? A pessoa vai mesmo, mais bônus ou mais ônus? a pessoa mesmo pesa e fala, realmente, isso daí eu não quero. Não quer. E assim, o que é esse desnível? Né? Os adoradores dos implantes hormonais, eles falam que é tudo de bom. Tem cara que fala que cura o câncer, que nem um maluco que dava curso por ali, né? Que não era da medicina, era de outra área. Mas ele falava que curava câncer, né? Falava que tratava acne com testosterona. Meu Deus do céu. Que maluco. Tem que dar um remédio. Do outro lado, o pessoal que é contra, né, faz uma propaganda difamatória. Não é assim que você conquista alguma coisa. Porque quando você difama um processo, você julga o paciente que está naquela situação. E está lá no juramento de Hipócrates, não julgar. E essas pessoas, elas fazem o quê? Pegam os efeitos adversos e falam que eles são efeitos colaterais. Está errado, não é.